Boa tarde. Estamos iniciando o Uniesportes desta quarta-feira, dia 4 de maio de 2016. E é lógico que a história do futebol está se encerrando dos campeonatos regionais. Estamos chegando ao seu final, domingo que vem encerra. Quem faz a festa, quem chora vai chorar. E logo em seguida já começa a se pensar alguns clubes no Brasileiro, outros clubes na Série D, outros clubes, porque catarinense não tem ninguém na Série C e tem na Série B também. É lógico que todos nós estamos aí avaliando o comportamento dos nossos clubes nesse final de carreira, porque quem está em atividade é o Joinville e também a equipe da Chapecoense. Vão terminar a sua participação no dia 8, dia 14 já tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro para a Série A, que é da Chapecoense. Série B começa logo em seguida e aí tem a participação do Joinville Esporte Clube. Este primeiro bloco tem apoio de Raio Roda Ciclo e Peças, a casa da sua bicicleta. Fica ali na rua Estefânio José Vanoli, no bairro São Vicente. E nesta quarta-feira está aqui comigo o Kaká, para nós fazermos aí um balanço no que aconteceu na noite de ontem, tarde também, na Libertadores, na Copa do Brasil e também na Liga dos Campeões, onde o Atlético surpreendeu o Bayern e foi para a grande final. Vai esperar o seu adversário do jogo de hoje. Vamos aí dar uma olhadinha nos resultados de ontem e também os jogos que vai acontecer hoje. E aí nós vamos já tentando analisar essas partidas. Na Copa do Brasil, tivemos ontem a segunda fase para a equipe do Avaí, passou raspando na primeira fase, e o Avaí então jogou contra a equipe do Bragantino, lá em Bragança, e perdeu pelo placar de 1-0. Vai ter que agora fazer o resultado no jogo de volta na capital dos catarinenses. E também pela Copa, também, só completando, pode deixar por aí, completando na Copa do Brasil também, teremos um jogo que foi adiado, que foi o jogo do Joinville contra o Comercial do Mato Grosso do Sul. Esse jogo será em Joinville. O primeiro jogo foi 1-1 e agora o Joinville pode empatar de 0-0, pode empatar de 1-1, daí vai para pênalti e ganhar o jogo, evidentemente. Então, se o Joinville empatar, ele acaba escapando. E na Copa do Brasil, teremos aí nesta quarta-feira Ferroviária e Fluminense, Fortaleza e Flamengo. Pela Taça Libertadores, teremos aí o Toluca contra o São Paulo. São Paulo fez uma boa margem de garantia no primeiro jogo. O Atlético Mineiro vai pegar o Racing e o Corinthians vai pegar o Nacional do Uruguai. Então, Kaká, desses clubes aqui, vamos começar pela Liga dos Campeões. Você deve ter assistido ontem esse jogo, você gosta do futebol. Você acha que ficou em boas mãos a vaga para decidir o título do Atlético? Eládio, ficou em boas mãos porque os dois times são muito qualificados, né? Mas futebol, ontem a gente viu uma injustiça, porque foi um massacre do Bayern de Munique. A Arena de Munique estava lotada, a galera acreditando. Essa para você ter ideia, é a terceira eliminação do Bayern de Munique na semifinal para um time espanhol. Então a galera estava confiante e o Bayern de Munique foi para cima. Quando fez gol com o Xabi Alonso naquela cobrança de falta fenomenal, muito forte, que teve o desvio e a bola acabou entrando, traindo o Oblak, o Bayern de Munique ainda teve um pênalti. Na sequência do lance, fez o gol e ainda teve um pênalti, que foi pênalti, aquele agarramento e tal. Aí o Oblak cresceu para cima do jogador do Bayern de Munique, pegou o pênalti e o jogo esquentou. Foi um massacre do Bayern de Munique, o Atlético ficou no contra-ataque, acabou fazendo um gol também que aí empatou a partida e deixou o Atlético muito perto da classificação. O Bayern de Munique foi para cima, conseguiu fazer 2-1 com o gol do Lewandowski, mas o resultado de 2-1 dava a classificação para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid teve um pênalti também a seu favor, que aí na minha opinião não foi pênalti porque foi fora da área falta, e acabou desperdiçando também porque o Neuer do Bayern de Munique pegou o pênalti.
Foi um jogo espetacular, digno de Liga dos Campeões, digno de semifinal, e quem passasse ali estaria bem credenciado a fazer uma grande final na Champions League. O Bayern de Munique mais uma vez ficou fora, o Pepe Guardiola não vai se despedir do Bayern de Munique com a orelhuda, que é a taça da Champions League, mas já tem acerto aí com o Manchester City e pode se despedir do Bayern com o título do campeonato alemão, que está bem encaminhado também. Na minha opinião, o Atlético de Madrid, com o Simeone de técnico, com muita raça, conseguiu encaminhar essa classificação. Lá na Espanha, 1-0 para o Atlético e na Alemanha, 2-1 para o Bayern de Munique. O gol fora de casa deu a vaga para o Atlético de Madrid, que ficou em boas mãos também, mas foi um jogaço. E o Griezmann, que fez o gol de honra do Atlético de Madrid e o gol salvador da classificação. E um detalhe, quando você comentou do pênalti, os 2 pênaltis foram batidos no mesmo lado e os 2 goleiros foram com total segurança para fazer a defesa. Parece que estava adivinhando que o chute seria naquele lado do campo. O Fernando Torres, que bateu para o Atlético de Madrid, meio displicente, né? Porque ele bateu a meia altura, fraquinho. Ele tinha a chance de matar o jogo, de selar a classificação para o Atlético de Madrid. Aí bateu o pênalti fraquinho. Do outro lado tinha o melhor goleiro do mundo, um dos maiores aí da história. Manuel Neuer pegou o pênalti. Então vamos aqui para do nosso cotidiano, que na Taça Libertadores temos aí um jogo, que é os jogos de volta, o Atlético Mineiro, que teve, o Tony até comentou aqui essa semana, o Tony, não foi a semana passada, o Tony, o argentino lá, o treinador. O Tony Monteiro comentou aqui o seguinte, o Atlético Mineiro não quis fazer a diferença nesse jogo aqui. Inclusive tirou o Robinho o Diego Aguirre, né? Do jogo. Que era o treinador do Galo, o treinador do Galo. E o Racing, evidentemente, vai ter que agora vir até Minas Gerais e buscar o resultado. Você acha que o Racing tem bola para desbancar o Atlético Mineiro? Olha, o jogo é no Independência, no Horto, né, que fez muita diferença. Em 2013, ano que o Atlético Mineiro foi campeão, o Vitor deu uma declaração também que quer se apegar neste ano de glória do Atlético Mineiro, campeão da América, para tentar conquistar aí a vaga para as quartas de final e sonhar com o bi da Libertadores. O Atlético Mineiro, eu acho que tem mais time que o Racing, só que você está enfrentando um time argentino, um time com catimba, um time com experiência em Libertadores. Eu acho que o Atlético Mineiro passa. Poderia ter uma facilidade se tivesse feito o resultado na Argentina. Tirar o Robinho naquele momento acabou deixando o Atlético Mineiro com resultado de 0-0 contra o Racing na Argentina. A gente tem que lembrar também que o Cruzeiro, ano passado, foi eliminado pelo River Plate, vencendo por 1-0 o jogo no Monumental e perdendo no Mineirão por 3-0. Então, com a Argentina, tem que respeitar. Mas eu acho que o Atlético Mineiro consegue vencer por 1-0 e passar de fase. E o São Paulo, teoricamente, o São Paulo é o que tem a melhor chance de passar para a próxima fase. Ele vai enfrentar o Toluca jogando fora de casa. Um detalhe desse Toluca é que o treinador pediu demissão após a eliminação no Campeonato Mexicano, vai se despedir do time do Toluca nesta oitava de final contra o São Paulo. O tricolor paulista fez 4-0, é muito difícil o Toluca reverter essa situação. Comentaram também que o Toluca estava com um time meio alternativo, com alguns desfalques, mas mesmo assim você não pode tomar 4-0 numa oitava de final de Libertadores. O São Paulo tem tudo para passar, vai completo, vai com o Denis no gol, mas mesmo assim o São Paulo tem 99,9% de chance de passar. Está passado. É o brasileiro que está carimbado nas quartas de final. Aí agora também tem aí o time do Jânio, Flávio de Oliveira, que é corintiano de 4 costados. Ele está até hoje, da desclassificação do Audax lá do São Paulo, lá, ele está até hoje meio dor de cabeça ainda. Então o Corinthians vai enfrentar o Nacional do Uruguai. Primeiro jogo também 0-0, sem gols. O Corinthians eu acho que teve a pior atuação nessa temporada, nesse jogo contra o Nacional do Uruguai, lá no Uruguai. O Corinthians vai jogar na Arena Corinthians, 42 mil ingressos vendidos, só que o Timão vive um momento em decisão na Arena Corinthians complicado, vive eliminações na Arena Corinthians, né? 2 semifinais de Campeonato Paulista para o Palmeiras e para o Audax na Arena Corinthians, foi eliminado. Na Libertadores também ano passado foi eliminado pelo Guarani do Paraguai na Arena Corinthians. E tem um detalhe, que o Corinthians nunca passou de fase jogando contra um campeão da Libertadores nas oitavas de final. O Nacional tem 3 títulos de Libertadores. Só que, na minha opinião, o Corinthians passa, quebra esse tabu que a imprensa vem criando, que eu venho provocando o Jânio. O Corinthians passa, só que vai ter que jogar bola.
Detalhe, vai ter o Giovanni Augusto no banco, a volta do Giovanni Augusto para o Corinthians, e o Tite sabe trabalhar muito bem na Libertadores. Eu acho que o Corinthians tem chance até de vencer de mais um gol. Pode fazer um 2-0 com tranquilidade e passar de fase. Eu acho que até essa noite a gente pode ter 3 classificados, mas o Brasil vai ter que jogar mais bola na Libertadores. E lá de uma informação, ontem nós tivemos o primeiro argentino eliminado, o Atlético Nacional despachou o Huracan de volta para a Argentina. 4-2 o Atlético Nacional em cima do Huracan. Então, nós brasileiros sempre torcemos para que os argentinos se ferrem e os nossos rivais também se ferrem. Exatamente. E também é o seguinte, que nós possamos ter o maior número de clubes lá na final, apesar de que chegando lá na final não vai acontecer, porque o regulamento não permite. A gente tem que lamentar, né? Porque você vê hoje na Champions League, você pode ter uma final da Espanha, né? Uma final espanhola entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Por que a Libertadores não pode? Fica muito mais interessante uma final com rivalidade, né? Eu nunca entendi por que a Sul-Americana ela tem esse negócio da cabeça, porque tem que acontecer a participação de um outro clube na grande final. A gente tem que agregar os mexicanos. Valorizar o campeonato? Né? Tem que valorizar o campeonato ou tem que valorizar os melhores clubes que estão jogando? Pois é, tem que ter essa diferença na final, ainda tem que agregar os mexicanos à competição, então é complicado, né? Tanto é que a Champions League, onde nós tivemos um grande jogo, um jogo espetacular que o mundo inteiro estava vendo, e a Libertadores, esses jogos rendimentos e tal. É a diferença de planejar uma competição grandiosa como é um torneio do continente, né? É a mesma coisa que acontecia no passado, e ainda acontece. Aqui em Santa Catarina, quando você ia escalar um árbitro, o árbitro de Florianópolis não pode apitar jogo do Avaí e nem do Figueirense. O árbitro de Itajaí não pode apitar jogo do Marcílio Dias ou do Barroso ou do que quer que seja. Ora, árbitro é árbitro. Eu não vejo diferença. Eu acho que o árbitro tem totais qualidades para apitar qualquer tipo de jogo. Não é porque ele é de Itajaí que vai facilitar. Aí, quando eu perguntava para os organizadores e os diretores de arbitragem, não, ela disse aí é o seguinte, é que nós não queremos incômodo, porque o árbitro que vai apitar esse jogo, sendo ele da cidade, e um resultado adverso, ele vai ser admoestado, ele vai ser cobrado, então vai estar um clima não favorável. Eu não consigo entender, porque o árbitro ele está preparado, é igual o juiz lá da justiça comum. O juiz está sentado ali para fazer valer as leis e as normas. E o árbitro também de futebol tem as normas e as leis. Agora, se lá no passado, muito longínquo, tinha árbitro que, quando acontecia o lateral, sabe como é que ele falava? Ele falava, o árbitro, para quem é? É para nós. É para lá, é para nós. Entendeu? Então, o árbitro bem passional. Então, mas isso acabou. Isso aí, os árbitros hoje têm toda essa segurança. Querem modernizar o futebol, mas fazem as coisas pela metade também, né? Então, é lamentar que na Libertadores não tenhamos aqui a participação, se caso cair 2 brasileiros, vão ter que botar um estrangeiro com um brasileiro. Mas nós vamos ao primeiro intervalo e, na sequência, nós vamos falar ainda da Copa do Brasil e logo em seguida falarmos sobre o Litoral, sobre o Itajaí, sobre o Marcílio Dias, porque já estamos às portas da Série C do Campeonato Catarinense, da Série B do Campeonato Catarinense e também da Série D. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio do Restaurante Paraty. A sua casa fora de casa, atendendo o almoço de segunda a sábado, com a grande variedade de saladas e carnes, e fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E, lógico, completando aqui nosso bate-papo aqui a respeito dos resultados e o que aconteceu e o que vai acontecer, nós tivemos também aí o jogo do Avaí, a estreia na segunda fase da Copa do Brasil, e jogou em casa, fora de casa, e perdeu para o Bragantino por 1-0. Você acha que o Avaí porque o Avaí está começando a fazer investimento agora, contratou 3 ou 4 jogadores. Chegou o alemão do ex-Brusque, né? O alemão, zagueiro lateral. Os investimentos do Avaí é bem caseiro, né? Bem assim, bem do quintal. Vou analisar o catarinense, né? Você acha que o Avaí tem condições de desbancar o Bragantino e passar para a próxima fase da Copa do Brasil? O Avaí perdeu até a oportunidade de matar o jogo de volta, né? Porque ainda tem o critério de se vencer por 2 gols fora de casa, mata o jogo de volta ainda nessa fase da Copa do Brasil.
O Avaí perdeu mais uma. O Silas deu declaração que, mesmo com essa derrota, o Avaí vem melhorando a preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B, só que o jogo na ressacada o Avaí vai ter que jogar mais bola. Esse time do Bragantino não é tudo isso, não. O Bragantino, lembrando que está na Série A2 do Paulistão, que seria a Série B do Paulista, não conseguiu subir esse ano e vai jogar a Série B do Brasileirão contra o Avaí, brigando pela permanência até acho. O Avaí não tem time para brigar lá em cima, não. E aí o jogo na ressacada, o Avaí tem totais condições de vencer o Bragantino. Mas a gente tem que torcer aí por melhores dias do Avaí e de inspiração também, porque o time é muito fraco. Eu confesso que eu não acreditava que o Avaí passasse para a segunda fase. Nem, Tá, ele conseguiu fazer venceu por 2-0 na ressacada, tinha perdido o primeiro jogo também por 1-0. Então ele conseguiu fazer o resultado lá, sofrível. Mas eu não acreditava que o Avaí passasse, mas passou. E também temos hoje também a dupla Fla-Flu. Nós temos o jogo hoje também, o atrasado, que é o jogo Joinville. do Joinville contra o Comercial do Mato Grosso do Sul. No primeiro jogo, 1-1. O Joinville vai entrar nesse jogo de hoje para passar para a próxima fase ou ele está com a cabeça lá no jogo de domingo? O que você acha? Tá aí a importância de você matar o jogo de volta, né? Porque o Joinville vai ter que pensar primeiro nesse compromisso da Copa do Brasil, que é importante passar de fase, para depois pensar na final. A Chapecoense está com a semana livre. O Figueirense se preocupou com isso, felizmente não chegou à final, mas matou o jogo de volta lá no Beira-Rio, né? Contra um time pequeno lá do Rio Grande do Sul, não me engano, não me lembro agora. Só que o Joinville não matou o jogo de volta, empatou por 1-1, que é um resultado perigoso, e vai ter que se dedicar aí na Arena Joinville a passar de fase. O Joinville não pode ficar de fora dessa próxima fase, só que vai ter que se dedicar a esse jogo para depois pensar na final. A Chapecoense está com uma semana de melhor preparação e com o resultado de 1-0 lá na Arena Joinville. Na verdade, esses clubes que estão hoje nesta primeira e segunda fase da Copa do Brasil, tirando aí o Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, que estão lá, aí que tem a sua estrutura já montada, olha, tá difícil você ver um time que diga assim, ó, esse aqui vai fazer 2-0. Jogo fora de casa, não tem o jogo de volta. O único que eliminou foi o Figueirense. O Figueirense eliminou. O Figueirense que eliminou na primeira. Fluminense eliminou também. do Catarinense. Do Catarinense, só. E nós perdemos o Inter de Lages, né? Então você estava falando aqui para mim E o Criciúma também. O Criciúma saiu da Copa do Brasil, foi eliminado. Caiu. Foi o Internacional de Lages e o Criciúma. São as primeiras vítimas. Porque eles foram as vítimas que não continuaram, já arrumaram a malinha. Você estava comentando aqui a respeito das transmissões do nosso futebol no Campeonato Brasileiro. Tem problema? Perdemos uma emissora. A Band, ontem uma nota oficial, junto com a Rede Globo, oficializaram que a Band não transmitirá mais o Campeonato Brasileiro já em 2016. Já neste ano a Band não transmitirá. Então, por enquanto, só a Globo, que é a emissora oficial, está atrás de outras parceiras, no caso a Record e o SBT já demonstraram interesse. Lembrando que a Record já teve parceria, o SBT também já teve parceria com a Rede Globo, mas por enquanto só a Globo na TV aberta transmite o Campeonato Brasileiro. O problema da Band é a falta de dinheiro. Parece que a Band tem em torno de 50 milhões anuais para a transmissão do Campeonato Brasileiro, toda a produção, enfim. E a crise financeira na emissora do Morumbi não dá mais, a Band não tem mais condições de transmitir o Brasileirão. Lembrando que já abriu mão da Copa do Brasil, tem agora só alguns estaduais e também a Champions League. A Band vai terminar os estaduais e a Champions League também, mas no restante do ano não tem mais competições. A Série B, se eu não me engano, está com a Rede TV e a Copa do Brasil só com a Globo na TV aberta. Na TV fechada, a Rede Globo também está numa confusão, briga contra o esporte interativo no bom sentido, com a renovação de clubes até 2021. A Globo fechou com os grandes do Rio, fechou também com o Corinthians, São Paulo e o Palmeiras, mas o Santos já fechou com o esporte interativo. Nós temos os catarinenses fechando com o esporte interativo também e a maioria dos clubes da Série B e alguns da Série C também já fecharam com o EI. Então a Globo vivendo um dilema na Série A e na Série B também em relação às transmissões. Problema sério que se avizinha aí com a crise nacional que está se abatendo aqui no Brasil. E, Oládio, só duas informações a respeito de Flamengo e Fluminense que jogam hoje na Copa do Brasil. Primeiro jogo também. O Flamengo vai ter um patrocínio na camisa hoje acima do número de uma empresa de colchões também. Fecharam um patrocínio pontual para hoje estar estampado na camisa do Flamengo. Se eu não me engano é a Eurocolchões. Eurocolchões vai estar estampado hoje na camisa do Flamengo.
E do lado do Fluminense, o Leverkusen comentou que o Fluminense vai ter a volta do Richarlison. O Richarlison é um jovem atacante de 18 anos, estava machucado desde o dia 20 de janeiro e aí vai poder retornar a vestir a camisa do Fluminense já hoje à noite. Vai estar no banco, pode entrar aí dependendo dos critérios do Leverkusen para essa partida contra a Ferroviária, que quase foi às finais do Paulistão. E o Fluminense tem que abrir o olho, a Ferroviária é um grande time também. Então vamos aqui para o nosso quintal. No nosso quintal aqui nós temos o Litoral, temos o Itajaí na Série C, temos vizinho aqui o Barra, também na Série B. O Barra, a informação que eu tenho é que o Barra começará a sua pré-temporada no início de junho. Então esse mês é mês de contato, contratação, conversação. Então no início do mês de junho, porque a competição começa no dia 17, se não me falha a memória, dia 17 de julho, começa a segunda divisão. A terceira divisão, que tem a participação do Itajaí, começa já no mês de junho, portanto, o mês que vem. Eu até fiz uma pergunta para o Carlos Crispim, que é membro da Associação dos Clubes Profissionais de Santa Catarina de Futebol, e só não tive mais informação do Itajaí. O Itajaí ainda está na terceira divisão? Ele disse está. Quem saiu da terceira divisão, quem pediu licença foi o Próspera de Criciúma. Então o Próspera não vem. E o Itajaí está se preparando, diz que vem um time inteiro, vem um time já montado. Se o Barroso tiver dificuldades, porque o acerto estava para o Itajaí jogar lá no campo do Barroso, se tiver dificuldades do gramado ficar pronto até o início dessa competição, eu não vejo por quê, porque depois fui na tabela, o Itajaí joga o primeiro e o segundo jogo fora de casa, só vai jogar no mês de julho, em casa. Então, quer dizer, ele tem um mês inteiro para ter o gramado. Eu acredito que nesse tempo o gramado do Barroso já deve estar pronto. Mas se houver qualquer tipo de emergência, em função, isso dito pelo Crispim também, em função das vistorias. Porque o gramado do Barroso pode ser colocado, está à disposição. Mas precisa o aval da equipe de avaliação da Federação Catarinense de Futebol, que vai no Barroso, liberar o estádio ou não liberar o estádio. Eles estão bem criteriosos, né? Para não dar qualquer problema, eles estão deixando o stand-by o campo do Camboriú. O Itajaí poderá, se der problema aqui, enquanto não solucionar, deve mandar os seus primeiros jogos lá em Camboriú. Até porque o Camboriú só volta às atividades no meio do ano que vem. Mesma situação do Marcílio após o rebaixamento. Então, eu acho até interessante o time do Itajaí ter um plano B, e um plano B viável, que é jogar no Robertão. Tá certo, o time do Itajaí já está com planejamento, vai jogar uma Série C, acho que a nível de participação apenas, de conhecer, né? Vem com um time jovem, a Série C é para jovens, então acho interessante. Mas eu acredito que o Camilo Mussi vai estar à disposição sim, no tempo hábil, para o Itajaí até poder disputar a Série C do Campeonato Catarinense. E o Litoral? O Litoral tinha aquelas notícias todas, estão fazendo contato com empresários e tal. Tem alguma notícia do Litoral? O que a gente sabe é que já estão fechando patrocinadores quentes, e que nós temos também informação que o Litoral tenta uma parceria, o Litoral Barroso tenta uma parceria com o Coritiba. Então aí a gente vai trazer mais detalhes em breve, mas aí há relações com o time e aquele trabalho que o Renê estava fazendo lá... O Naviraense também. O Naviraense. Também surtiu tem... efeito? Se tiver alguma informação a respeito ainda disso? Estão analisando os jogadores e tal, o Campeonato Sul-Mato Grossense está terminando, então o Renê tem um contato legal com o pessoal lá, e não só do Mato Grosso do Sul, mas também de outros estados do Brasil. O Barroso deve montar um time forte. Ele comentou também que a obrigação do Barroso não é subir, isso é verdade, mas que eles não vão entrar numa competição querendo brincar só. O Barroso acho que vem para protagonista, hein? E um detalhe só como notícia aqui, o Mauro Ovelha renovou o contrato com o Brusque para comandar no Campeonato Brasileiro da Série D. Tinha especulação que ele viria treinar o Marcílio Dias, né, depois do fim do Campeonato Catarinense, mas o Mauro Ovelha renovou com o Brusque, então ele vem fazendo um bom trabalho no Brusque sim, e é um bom reforço para a Série D do Brusque. Só que o time do Brusque já teve aí alguns desfalques. Por exemplo,
o zagueiro /lateral alemão já é do Avaí. Então o Brusque, sofrendo um assédio aí dos clubes maiores aqui de Santa Catarina, tem que aí repensar o planejamento para disputar uma Série D e que a gente torce, né, para os times da Série D catarinense subirem para a Série C, até porque aí sobram vagas também, né? Obrigado, Cacá. Nosso tempo já está estourado e espero que você venha também, mais uma vez já está escalado para jogar aqui no domingo. Domingão. Tá? No domingo você está escalado juntamente com o Jânio para nós jogarmos um bolão aqui no domingo. Amanhã estaremos de volta com o nosso Unisportes.